Abrir sua Bíblia em Provérbios 3. Vou abrir aqui que eu não tinha aberto a minha ainda. Vamos lá. Quero ler com você a partir do verso 5. Provérbios 3, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Presta atenção no 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. ênfase no verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você sabe que essa é uma dificuldade tremenda do ser humano? Reconhecer a Deus, enxergar a Deus, perceber Deus. E quando eu estou falando de enxergar, não estou falando de enxergar com os olhos físicos, porque ninguém nunca viu a Deus, e só veremos a Deus lá na glória. E também nem sei explicar para você como será isso, só sei que será maravilhoso, só sei que será algo tremendo. Se pensarmos em algo muito bom, excelente nesta vida, será pequenininho demais para o dia que pudermos olhar o Senhor face a face. Eu espero por isso, e o desejo do meu coração é que você também espere por isso. Mas até que esse dia chegue, o texto de Provérbios fala que eu preciso aprender a reconhecer a Deus em todos os meus caminhos, ou seja, em tudo aquilo que eu faço na minha vida, em todas as minhas ações, em cada circunstância da vida. Mas eu queria chamar a atenção para você, ou a sua atenção, que alguns momentos da nossa vida, momentos que enfrentamos na vida, eles são mais propícios para enxergarmos a Deus, outros nem tanto. E alguns talvez obscurecem tanto o coração da gente, a vista da gente, que a gente aí mesmo que não percebe Deus, passa pela manifestação de Deus e não consegue entender que Deus está agindo. Agora eu quero que você mude a página da sua Bíblia e vá lá para Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo. Hoje eu estou nos capítulos 3. Então vamos para o capítulo 3 de Êxodo, e eu quero ler mais um trechinho da palavra de Deus com você. A partir do verso 1. Boa noite, Molita, tudo bem? Tá bom. Achou aí? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse monte Horebe também é o mesmo monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor, porém, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? A vida de Moisés, se formos fazer assim uma biografia dele, a gente pode dividir em 3 momentos distintos. Um momento na corte do faraó, do Egito, este momento que ele está vivendo aqui em Midian, e depois um outro momento onde ele lidera o povo na saída do Egito, ou na viagem desde o Egito até a terra prometida. É interessante que o primeiro momento na vida de Moisés começa com uma grande reviravolta positiva. E eu e você, nós somos fãs assim, muito bons em procurarmos momentos positivos na vida, não é assim? Porque a vida, ela é cansativa, a vida ela é pesada, a vida ela oferece desafios para todos nós.
Então é tão bom quando a gente enxerga algumas coisas que são positivas, isso nos dá ânimo. E se você olha para a vida de Moisés, nesse primeiro momento, sob a corte de Faraó, começa muito bem. Por que começa bem? Porque de uma aparente desgraça, logo um movimento simples se torna uma coisa muito boa para ele, muito positivo. O povo estava crescendo naquela época como escravo no Egito. E você sabe que homem é homem forte, tem força física, consegue ir para a guerra, empunhar uma espada. Então o faraó olhou aquela situação e disse assim: opa, esse povo aí está crescendo demais, esse povo é uma ameaça em potencial para o meu império aqui, para o meu reino. Por quê? Porque se eles se fortalecem fisicamente e se rebelam contra o Egito, vai ser difícil, ou pelo menos muito trabalho nós teremos para conter uma rebelião. Então, muito esperto, ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou, como posso fazer o que eu quiser, eu sou um Deus aqui na terra, eu vou mandar que as parteiras simplesmente matem todo neném homem que nasce no meio dessa gente. E assim começou a ser feito, e Moisés nasce nesse contexto, ou seja, ruim, péssimo. Só que tentaram, a família dele, ficar com ele um tempo dentro de casa. Você sabe que conforme a criança vai crescendo, vai ficando difícil de cuidar dela. O único jeito foi, entre aspas, lançar esse menino à sorte. Fizeram um cestinho, largaram num riacho, e ele sai desse cestinho, e lá à frente acontece algo que muda completamente. Eu estou chamando isso de uma reviravolta positiva. Por quê? A filha do faraó estava se banhando naquele rio, e quando ela e suas servas percebem aquele cestinho e enxergam que ali tem um neném, levam esse neném para casa, para a corte. E que coisa interessante é essa, que o mesmo homem que havia determinado a morte destas crianças, nascidos homens, e Moisés seria uma delas, se torna agora, vamos dizer assim, um avô por adoção desse menino e cuida dele. E poxa, passa de uma ameaça de morte a viver no palácio, debaixo do cuidado de Faraó. Coisa muito boa para a mãe dele, para o pai dele, para a família, para a irmã olhar essa situação e dizer assim: pô, que coisa fantástica está acontecendo com o nosso filho, com o nosso irmão. Agora tudo vai bem para ele. A perspectiva de futuro estava assegurada, a perspectiva positiva também, porque ali onde ele estava, ele tinha segurança. Ali onde ele estava, ele tinha proteção, ensino, comida da melhor qualidade. O que tinha de bom estava lá, e ele estava no meio dessas coisas. Então, esse primeiro momento da vida de Moisés, que dá essa reviravolta toda, ele cresce nessa condição muito boa. Só que é interessante que não é nesse momento da vida dele que ele de fato se aproxima de Deus. E aí isso tem uma reflexão que eu e você precisamos fazer. Nós gostamos de bons momentos, nós gostamos quando tudo está positivo, nós desejamos esses momentos na nossa vida, e eles não são por si só ruins, não devem ser rejeitados ou vistos como algo ruim na nossa vida. Não, é bom, mas nós precisamos tomar cuidado quando a nossa vida está nessa condição positiva, boa, calma, tranquila, porque a tendência que nós temos nesse momento é de olharmos para nós mesmos e para as coisas boas que estão à nossa volta, mas olharmos para nós mesmos não com um olhar crítico de quem está tentando se conhecer, se perceber, para ver se precisa mudar, melhorar. Não, nós olhamos para nós, olhamos para aquilo que está legal, para aquilo que está bom, a gente curte esse momento e a gente vai vivendo a vida, como se a vida que temos para viver aqui fosse a única coisa. Isso é tão verdade que esses momentos tão bons aos nossos olhos tendem a não fazer a gente procurar Deus, que não são poucos os exemplos bíblicos de situações onde pessoas confiam naquilo que elas conseguem pegar, tatear, seja uma conta bancária, seja uma sabedoria que eu alcancei, ou um conhecimento, uma profissão, coisas assim, que me dão garantia e segurança, pelo menos nos meus olhos. Um jovem rico se aproxima, cheio de boa intenção, querendo saber como é que ele vai fazer para herdar o reino dos céus.
O Senhor Jesus disse para ele que ele precisa obedecer aos mandamentos. Aí ele diz: não, mas isso eu já faço. Então você vende tudo que você tem e vem. E a Bíblia diz que esse jovem entrou num sofrimento ali, ele baixa a sua cabeça e ele vai embora, porque ele não queria abrir mão daquilo que dava segurança, daquilo que era positivo. Ele sabia que uma boa conta, poupança lá, garantiria para ele um recurso em momentos de crise, de dificuldade. Como é que eu vou vender tudo, largar tudo? É difícil esse negócio. Não dá. Ananias e Safira, movidos de compaixão, movidos pelo exemplo de tantos outros que estavam vendendo suas propriedades, trazendo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro servisse de amparo para aqueles que estavam passando por necessidade. Quando viram aquele montante do terreno ali na mão, disseram assim: puxa, nós vamos guardar um pouquinho, não precisamos dar tudo. É legítimo essa preocupação humana, manter aquilo perto da gente que nos dá segurança. Moisés estava assim nessa situação. Só que, mesmo com tudo positivo na vida, o ser humano, eu e você, e Moisés não foi diferente, temos a tendência de, como a gente diz, botar tudo a perder. E aí o coração dele, muito bom de novo, um dia ele enxerga um hebreu sendo maltratado, alguém do povo dele, e aquilo o incomoda de tal forma que ele diz: eu vou agir. E ele vai lá para ajudar. É uma boa intenção. Tudo está bem na minha vida, o que custa eu ajudar alguém? Ele foi lá. Mas ele faz tudo errado, ele acaba matando um homem. E a situação que se tornou positiva quando ele era pequeno, e dali ele teve sustento, dali ele teve ensino, dali ele teve educação boa, posição boa, tudo aquilo se torna agora, de um momento só, uma ameaça de morte na vida dele. Então, às vezes nós confiamos tanto nas situações, mas essa experiência na vida dele mostra que a situação, a qualquer momento, ela pode se tornar contra nós. E aí, enquanto a corte servia para ele, ele estava bem, mas de repente a corte se volta contra ele agora para matá-lo, agora para fazer justiça de um egípcio que ele assassinou, defendendo alguém. E esse homem foge. E aí começa esse segundo momento da vida dele, quando ele está lá em Midian. Ele vai para lá, ele acaba se casando, ele acaba trabalhando com o sogro, cuidando do rebanho do sogro. É um momento difícil para ele. Um homem com tanta instrução, com tanto ensinamento, não aqui menosprezando o trabalho braçal, mas ele podia estar numa posição de mais importância social, vamos dizer assim, mas ele era apenas um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas. E é tão necessário, para aquela época era tão necessário, um pastor de ovelhas, como hoje é necessário o homem do campo, como hoje é necessário o trabalhador braçal, sem dúvida nenhuma. Mas você imagina alguém que poderia estar lá fazendo outras coisas, está onde ele está, vivendo naquela situação. Mas é interessante que agora ele não tem muita situação, ele não tem muita coisa positiva para se segurar. E aí a gente começa a perceber que os momentos de crise, os momentos de dificuldade, eles tendem a nos aproximar de Deus. Mas é interessante que nós fugimos desses momentos. Nós queremos estar no momento positivo. Ninguém quer crise, ninguém quer problema. Mas é justamente aí aonde as coisas começam a acontecer de forma diferente na vida da gente. Por exemplo, queria convidar você a ir lá em 2 Coríntios. Deixa marcadinho esse texto, mas vai lá para 2 Coríntios no capítulo 2. Capítulo 12. 2 Coríntios 12. Nós vamos olhar a mesma situação na vida do apóstolo Paulo. Segunda Coríntios 12, quero ler com você o verso 8 e 9. Eu vou começar lendo 7, para te ajudar um pouco mais no contexto. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar.
3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A mesma coisa que Moisés estava vivendo, esse tempo de aparente contradição, aparente luta, dificuldade na vida dele, era também um tempo de fraqueza. Ele não se sentia alguém forte, poderoso, capaz. Ele estava se sentindo um fugitivo, um assassino. Mas é um momento que torna a vida da gente um pouco mais sensível às coisas de Deus. E eu enxergo essa sensibilidade quando esse homem está andando com o seu rebanho, e ele nota, e ele percebe que um arbusto estava pegando fogo. Até aí tudo bem. O problema é que aquele arbusto não se consumia por aquele fogo. Agora já começou a ficar diferente. E aí ele começa a enxergar que há coisas além disso que está à nossa volta e que funciona na mais completa normalidade. Tinha algo sobrenatural acontecendo ali. Isso chama a atenção desse homem. E Deus faz essas coisas na vida da gente. Deus permite muitas vezes que a gente entre em um tempo de fraqueza, para Ele poder mostrar para a gente que há poder nele. E que Ele sim, e nesse poder sim, nós podemos nos amparar, nós podemos nos apoiar. Porque esse poder, diferente das circunstâncias positivas, não está sujeito a mudanças repentinas. Ele é eterno. A corte, a condição extraordinária de Moisés, aquela reviravolta muito boa que aconteceu na vida daquele neném, depois tornou-se homem, não era capaz de mantê-lo em segurança a vida toda, muito pelo contrário, se volta contra ele. Mas agora ele começa a perceber que há alguma coisa, que há algo que vai além das circunstâncias da vida, que está acima das coisas e das leis deste mundo. Porque botar fogo num arbusto significa que ele vai, no mínimo, porque está verdinho, vou considerar isso, ficar chamuscadinho, mas ele vai sofrer alguma coisa, se não se queimar inteiramente. Mas aquele ali não estava sofrendo em nada, ele permanecia intacto. E aí Moisés diz assim: que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Por isso que eu digo que talvez lá na corte ele nem estivesse olhando arbustos, mas ali naquele momento de fraqueza ele conseguia enxergar a manifestação de Deus. E ele para, ele olha e ele diz: eu quero ir lá ver esse negócio. Você leu comigo isso no texto. Eu vou me chegar para lá, porque eu quero entender mais o que está acontecendo. Aqui tem uma coisa importante para você guardar para a sua vida. Deus tem cercado você de situações e circunstâncias para tentar gerar em você o desejo de saber mais. Você tem ouvido testemunhos, você tem ouvido mensagens, você tem lido, quem sabe, a Bíblia na sua casa, e os textos falam com você. E o único objetivo de Deus com isso é gerar em você um desejo de que você queira saber mais. Porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão espírito e em verdade tem a ver com a profundidade dos sentimentos da gente. É aquilo que vem lá de dentro da gente. O amor que eu devo devotar a Deus, o relacionamento que eu preciso ter com Deus, não é de circunstância, mas é de desejo da alma, que diz assim: eu quero saber mais do Senhor. E isso é tão notório aqui, porque depois que Deus olha para Moisés e percebe, não que ele não estivesse vendo, mas é para ensinar para a gente que essas coisas estão aqui dessa forma, ele percebe que há em Moisés um desejo de saber mais. Aí então que Deus vai começar a falar com ele. E Deus diz assim para ele: espera lá, Moisés, você quer se chegar a mim, você quer saber mais de mim, até aí ótimo, excelente, eu consegui o meu objetivo. Mas tem algo mais, Moisés, que você já precisa saber de início, e todos nós que queremos nos achegar a Deus precisamos saber de início. Aqui é um relacionamento em santidade. Não é, como a gente diz, como a gente vai para a roça, de qualquer jeito. Tem um jeito certo.
E quando Moisés estava se dirigindo para aquela sarça, Deus fala: vamos fazer o seguinte, tira a sandália do seu pé. Já parou para pensar nisso? Por que tirar a sandália do pé? Por que ele não podia simplesmente continuar pisando naquele lugar como ele estava? Basta a gente pensar um pouquinho para que serve um calçado para você. Para que serve? Para que você coloca um calçado no seu pé? Duas razões básicas: proteção e higiene. É para isso que você usa calçado. Alguns usam para outro, para impactar, para mostrar, para tal. Também tem essa função. Mas a função do calçado é proteger e manter limpo. Ora, se é para manter limpo, significa que você está em contato com coisas impuras, com coisas sujas. O meu sogro, não sei como é na sua casa, mas eu acho legal isso. Eu tento e não sou tão bom nisso. Eu acho legal que ele chega em casa, ele tem um calçado para a rua e um calçadinho para ele entrar dentro da casa dele, porque ele está se preocupando com limpeza. Ele entende que ele estava pisando em algo impuro, sujo. E o que Deus quer que Moisés entenda naquele momento é: Moisés, você está vivendo a sua vida independente das circunstâncias, seja aquela positiva do início, seja essa agora do deserto, desse sofrimento todo do seu coração. Independente disso, eu quero que você entenda que quando você vem para mim, ainda há algo mais profundo que tem a ver com a minha santidade, que você não pode desconsiderar. Por quê? Tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus, segundo a Bíblia, e ela chama-se pecado. E o pecado, ele é impuro por natureza, ele é sujo, ele contamina, ele faz mal, ele gera morte. E pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou sentimos que não está de acordo com a vontade de Deus ou com a essência de Deus. Amor, bondade, pureza, santidade, com todas essas coisas. Então, se eu, por exemplo, olho para a mulher alheia e penso coisas, eu estou pecando. Se alguém me faz alguma coisa e eu me irrito demais com aquilo, e a irritação que sai daquela ira momentânea e se torna uma angústia, se torna uma mágoa, um ressentimento, já é um pecado. Se eu enxergo uma pessoa precisando de algo, e eu sei que posso, tenho nas minhas mãos a capacidade de ajudar, de ser bênção, de cuidar de alguma forma, e não faço, ou seja, o bem que eu posso fazer não faço, eu também estou pecando. Então são várias as situações, das menores às maiores. A gente acha que o pecado tem tamanho, o pecado não tem, a consequência dele é que tem. Pecado tudo é a mesma coisa. Alguns pecados vão fazer a gente sofrer mais, ou os outros sofrerem mais. Outros pecados, eles passam meio que despercebidos na sua manifestação das consequências. Porém, diante de Deus, é a mesma coisa. Pecado é pecado. Erramos o alvo. Então, o pecado nos separa de Deus. Mas se Moisés está se aproximando de Deus, então ele precisa entender que não pode haver contaminação, que não pode haver nenhuma situação daquilo que é imundo trazido para cá. E aí vem um desafio para mim e para você. É tão bom vir na igreja, não é? Hoje pela manhã nós cantamos que nós nos alegramos quando nos disseram: vamos à casa do Senhor. Nós cantamos hoje aqui que é bom adorar a Deus e tal, e a gente vem para cá, a gente se ajeita e vem para o templo, e vem para essa reunião pública aqui, para essa nossa manifestação coletiva de culto religioso, de adoração a Deus. Mas você sabia que você precisa tirar as sandálias do seu pé para se voltar para Deus? E não é ali fora, não é deixar o calçado lá e entrar só de meias aqui dentro, sei lá. É mais profundo um pouco, isso tem a ver com o coração. A circuncisão, que era um ritual, Deus pediu para que eles fizessem. Depois a gente vai entender que a circuncisão que Deus espera de nós não é a da carne, mas é a do coração. Então não é o calçado, este físico, esse objeto que eu carrego, que eu uso, que Deus quer que eu tire dos pés, mas é que eu entenda que quando eu me volto para Deus, quando eu quero desenvolver qualquer tipo de relacionamento com Deus, eu preciso estar disposto a mudar situações, sentimentos, pensamentos, posturas de vida.
Então não é mais como eu achava, não é mais pisando e andando pelos caminhos que eu queria andar. Agora, se estou me voltando para Deus, porque eu enxerguei que Ele faz o extraordinário, e Ele tem poder para estas coisas, então eu preciso também enxergar, meus irmãos, que andar com Ele é andar segundo a vontade dEle. E aí é onde está essa ideia de deixar o sapato de lado. Não vim com Ele para cá, porque eu sozinho, pelos caminhos que ando por cada caminho de misericórdia. Agora, se eu quero me voltar para Deus, esses caminhos eu tenho que abandoná-los, porque novos caminhos serão revelados para mim, novas posturas de vida, novos sentimentos no coração, nova maneira de agir, de sentir, de falar, é diferente. O apóstolo Paulo também vai dizer que aquele que se encontra com Cristo, ele se torna uma pessoa nova. A ideia de mudar o nome na Bíblia, a ideia de receber um novo nome, tem a ver com a personalidade, tem a ver com uma história nova, diferente. Moisés precisava entender que não são as circunstâncias da vida, quer sejam as positivas, quer sejam as ruins, as quais ele devia se pautar na vida, não, mas é na presença de Deus com ele, que é extraordinário, porque o fogo está ali, mas não queima. Daniel foi parar na fornalha com os seus amigos, havia fogo lá, não tinha sarça, mas tinha ele e seus amigos. Foram atacados pelo fogo? Foram queimados pelo fogo? Não. E aquela fornalha havia sido aquecida além da conta, além do normal, mas mesmo assim, aquele fogo que estava ali não consumia, porque é o extraordinário de Deus que acontece na vida da gente. Às vezes a nossa vida de fé, ela não tem diferença nenhuma de quando estamos com os calçados, porque nós não tiramos os calçados. Nós queremos andar com Deus, mas não estamos dispostos a tirar a sandália do nosso pé. Nós queremos viver para Deus, mas não queremos virar a direção do nosso caminho. É mais normal que as pessoas queiram que Deus ande comigo no caminho. Senhor, eu preciso de Ti, mas nesse caminho, nesse projeto, nesses planos, dessa maneira. E Deus diz, não funciona assim. Eu quero te mostrar o que é vida. Você não está enxergando bem o que é vida. Moisés, lembra do Egito? Não é como no Egito. Moisés, está vendo aí o deserto, os rebanhos? Não é como no deserto. O que importa é com quem você anda, Moisés. É a minha presença extraordinária, sobrenatural, junto de você, Moisés. Porque daí tanto faz se você está na corte ou se você está passando por dificuldades. Em quem você confia, Moisés? Eu confio no Senhor. E é tão bonita essa figura, ela termina o versículo que eu li, a partezinha que eu li com você, porque Moisés termina de cabeça baixa. Ele termina numa situação de humilhar-se, de reconhecer uma soberania sobre a vida dele. O texto diz que Moisés abaixou a cabeça, porque ele temeu olhar para Deus. Quando o Senhor disse para ele, estamos falando de santidade, estamos falando de separação, estamos falando de fazer distinção entre o que é certo e o que é errado, estamos falando, Moisés, de situações mais profundas na vida. Ele abaixa a cabeça, ele se coloca diante de Deus como se dissesse, eu não sou digno de estar aqui. Mas aí vem o processo tremendo de Deus. Aí a sequência do texto, Deus começa a conversar com esse homem e diz assim, eu tenho um plano para você, eu quero que você seja meu embaixador, meu representante, você vai falar em meu nome, você fará coisas às pessoas, porque quero abençoar pessoas que estão em sofrimento, e resolvi usar você. Que coisa tremenda é essa? Quando a gente enxerga que momentos aparentemente ruins da nossa vida nos tornam mais sensíveis para enxergar a Deus, para perceber a ação de Deus à nossa volta, e entendendo isso, nós ficamos cheios de vontade de nos aproximarmos mais dele. Deus vai dizer, vamos fazer isso, eu quero, nós vamos em santidade. Você topa? Eu topo, Senhor. Então tire essa sandália e eu vou usar a sua vida para a minha glória. Tire esse sapato, deixe esse mundo para lá,
e grandes coisas você verá na minha presença. Coisas tremendas nós vamos fazer, porque tem gente sofrendo, e eu quero usar a sua vida, eu quero fazer de você um instrumento. Sabe, irmãos, hoje de manhã aqui na igreja, eu fiquei muito feliz. Aliás, durante essa semana, do tempo para cá, de ver as pessoas se mobilizando, a MCA se reunindo, marcando reunião de oração aí de madrugada aí pela tecnologia, pela rede social. Pessoal que se mobilizou para fazer o almoço aqui, para cortar, para assar, aí não estava assando, bota no carro, leva no outro lugar, põe para assar, volta correndo e tal, isso aqui. Isso é tremendo. Para quem me dera, isso dá uma alegria tão grande no coração da gente, de você ver pessoas que na sua simplicidade, ou na sua posição, tanto faz para elas, elas entendem que elas são um instrumento de Deus para abençoar vidas. Para quem almoçou hoje aqui, comeu bem, não comeu? Estava uma delícia, não estava? Me deram um pouco para levar para casa. Você não acha que eu estou esperando? Termina logo, pastor. Eu vou terminar, que eu comecei hoje meio-dia. Estava muito saboroso, muito gostoso, porque não é só a técnica da cozinha, mas é o sentimento de dizer: Senhor, eu estou servindo a um Deus grande e poderoso. Eu estou sendo instrumento nas mãos de Deus. Meus irmãos, não tem sentido de realização melhor do que esse. Moisés na corte, Moisés no deserto. Terceiro momento, Moisés na vontade de Deus. Baixa a sua cabeça. Mas eu não pedi para você fechar os seus olhos. Queria que você olhasse para o seu calçado, literalmente. E olhando para esse calçado que está aí, você enxergasse um pouquinho dos teus caminhos, por onde você tem andado. Será que Deus não quer que você tire a sandália do seu pé? É bem provável que Ele esteja muito contente com você, porque você está buscando, porque você está querendo andar com Ele. Mas é provável que Ele queira aprofundar esse relacionamento com você e deixar de ser apenas um ritual religioso, para ser uma experiência íntima, verdadeira, de adoração, de conversa, de revelação, de poder do alto agindo sobre você, não para você ser poderoso, maravilhoso, mas para você ser bênção em nome de Deus. Para isso, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde Deus está é terra santa. Quando você quer andar na direção de Deus, você está andando na direção do sagrado, e você precisa agir segundo o sagrado. Alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: pastor, ora pela minha vida, porque há sandálias que eu preciso tirar. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que vocês colocassem em pé agora, em nome de Jesus, não para eu ver, ou para alguém ver, mas para que Deus enxergue, amém, que você está buscando andar na presença dEle, que você não quer depender de positivo ou negativo, mas que você quer estar nas mãos de Deus e ser bênção através da bênção de Deus na sua vida. Deus quer te abençoar muito, Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer sustentar você, e Ele já está fazendo isso, mas para que você seja bênção. Deus quer fazer de você um dispenseiro da graça dEle, da justiça dEle. Isso significa que Ele vai encher o teu celeiro, que Ele vai encher a tua casa, que Ele vai encher a tua história, que Ele vai encher o teu coração, a tua boca, de palavras de bênção. E quanto mais você andar na direção dEle, pisando na terra santa, mais dEle você vai receber, porque você vai entender que é para ser bênção, que é para que as pessoas que estão à sua volta sejam alcançadas, para que você se torne um arauto, um mensageiro, um missionário, mesmo que você não seja da junta, mesmo que você não vá embora lá para onde não pode pregar o Evangelho, mas aonde você estiver andando, você vai andar sem calçado, porque o Senhor está ali do teu lado, e aquele lugar é santo, e você vai andar em santidade, seja dentro da sua casa, seja na rua, no mercado, aqui na igreja, onde for, o Senhor andará contigo, e os teus pés estarão descalços na presença dEle, porque o que é imundo, o que não vem de Deus, você deixou lá fora. Há mais alguém?
Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Deus, oh Pai, como é tremendo, Senhor, a gente enxergar e perceber a santidade do Senhor, como Moisés um dia percebeu. Ele quis ver aquele extraordinário, entender aquilo tudo, quem sabe para contar para os seus amigos, para a sua família, que ele tinha visto algo extraordinário, algo diferente, mas ele não esperava que esse extraordinário era do Senhor. E quando ele foi para lá, o Senhor então se revelou a ele de forma tão maravilhosa. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor, que é tudo vê, tudo conhece, possa sondar, ó Deus, o coração destes que em pé estão, porque eles estão se virando, se voltando para aquela sarça que queima e não se consome. Eles estão dizendo com essa atitude: eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero enxergar, eu quero entender o que está havendo. Oh Jesus, ajude-os a perceber, Pai, as sandálias que precisam ficar de lado, para que a glória e a grandeza do Senhor seja manifesta a eles, de forma, Senhor, inequívoca, e que eles, enxergando isso, Deus, vivam para o Senhor e com o Senhor, iniciem uma nova jornada de vida, Pai, que é andar na Tua vontade, cumprindo Tua vontade, que segundo a Bíblia nos ensina, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e mais, ela é eterna. Obrigado, Jesus, por estes que entenderam a voz do Senhor nessa hora, que ouviram através dessa exposição do texto bíblico, muito mais do que a voz de um homem, mas a voz do Senhor falando no coração deles. Então, Pai querido, que o Senhor nos encha de coragem, de sabedoria do alto, para viverem em santidade, agradarem ao Senhor e serem bênção por onde quer que o Senhor os levar. Ó Deus querido, fortalece-os na fé, Pai, ajude-os, ensina-os a crer, ensina-os a ler Tua palavra, ensina-os, ó Deus, a extrair dali, ó Deus, ensinamentos de vida, princípios para a vida, princípios que são eternos. Ensina-os, Pai querido, que eles têm um ministério para cumprir, e o Senhor ainda há de revelar, ou há de fortalecer aqueles que já estão, para que sejam bênção na Tua casa, instrumentos valorosos e poderosos do Senhor. Deus querido, que esta gente santa do Senhor, porque quer andar em terra santa, possa, Deus, ser abençoado cada vez mais por Ti, Senhor. E que a partir de amanhã, Deus, quando abrirem os olhos pela manhã, Pai, possam enxergar o mundo, a vida, as circunstâncias de forma diferente, enxergar com os olhos da fé, viver pela fé, porque o justo do Senhor vive pela fé. Muito obrigado, Pai, por esta gente que veio à Tua casa nesta noite. Obrigado pelos visitantes que estão aqui, Senhor. Peço em nome de Jesus que quando voltarem daqui também, possam sair daqui com o coração aquecido, com o coração movido, com o coração mexido pela presença do Senhor. Não pelos cânticos ou pela palavra simplesmente, mas pela ação sobrenatural do Senhor na vida deles. Que eles não saiam daqui com dúvidas, mas que enxerguem que o Senhor tem se manifestado na vida deles também, e que em tempo oportuno possam posicionar-se diante do Senhor e dizer: eu sei agora que fui criado para a glória de Deus, e é para esta glória que quero viver, e é com este Senhor que quero habitar. Que eles cheguem a esse entendimento, a essa decisão, e que nós possamos nos alegrar com eles, de poder dizer: meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus assim oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém.